Agora só um milagre, torcedor vascaíno. Uma noite dura ontem em São Januário para mais de 20 mil pessoas. Uma noite frustrante, decepcionante e qualquer outro adjetivo que eu utilizar aqui será encaixado. Uma noite que ficará marcada na memória de todo torcedor vascaíno. Infelizmente, não uma memória boa, mas uma memória ruim. E agora sim, apenas um milagre salva o Vasco de mais um rebaixamento. Porém, torcedor, quis o destino. Há uma frase, é um dito popular, uma expressão que é conhecida por Deus escreve certo por linhas tortas. Ano passado a gente viu uma situação semelhante a esta. Um ano complicado, um ano em que o Vasco montou o seu elenco de uma maneira equivocada, um ano em que o Vasco errou, e um ano em que, no meio dele, veio um treinador com o objetivo de colocar o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro e livrar o ano. Jorginho, ele conseguiu. Em um clima de pressão, o Vasco chegava, depois de um ano tão difícil, dentro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vasco chegou. Na penúltima rodada, a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco estava na terceira colocação do campeonato. O Vasco, nesse momento, pela 37ª rodada, enfrentaria o Sampaio Corrêa. Um Sampaio que, na época, era o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrentaria esse mesmo Sampaio dentro de um São Januário lotado. Mais de 20 mil ingressos vendidos, esgotados para Vasco e Sampaio Corrêa. Era vencer e comemorar ao lado do seu torcedor o grande triunfo daquele ano de 2022. O retorno à elite do futebol brasileiro, abraçado pelo torcedor vascaíno. Porém, o roteiro, a gente já sabe como foi. O Vasco jogou dentro de São Januário, o zagueiro Anderson Conceição marcou um gol aos 4 minutos do primeiro tempo. A expectativa era de uma noite tranquila, assim como aconteceu ontem, inclusive. Um gol logo no início do jogo, um São Januário que inflamou e esperou que o Vasco viesse a conquistar a vitória. Mas não foi assim. Sampaio Corrêa empatou, virou o jogo, o Vasco empatou a partida aos 90 minutos e depois, aos 55 minutos da segunda etapa, o Sampaio Corrêa fazia o terceiro gol. A partir daquele momento, é claro, o torcedor vascaíno acabou. Foi essa grande frase que passou pela cabeça. Acabou. O Vasco não sobe mais. Até porque após o Sampaio Corrêa, o Vasco iria enfrentar um Ituano dentro de Itu. Um Ituano que jamais chegou à Série A, do Campeonato Brasileiro. Um Ituano que iria jogar contra o Vasco da Gama o jogo de sua vida. Um Ituano que era só vencer e subir. Um Vasco que ainda só dependia dele, como ainda só depende dele nesse ano. Mas, automaticamente, a memória do torcedor vascaíno, a quantidade de frustração que o torcedor vascaíno já passou pelos últimos anos, jamais passaria na cabeça de que o Vasco venceria o Ituano naquela partida do ano passado, que ficou conhecida como a Batalha de Itu, ou o Milagre de Itu. O Vasco foi para a última rodada e um time, uma instituição que se apequenou, conhecida por medrosa e que havia acabado de entregar uma partida para o Sampaio Corrêa dentro de São Januário lotado, jamais imaginou o torcedor que poderia vencer o Ituano. Mas, como eu comecei o vídeo falando, só um milagre para salvar o Vasco. E Deus, às vezes, escreve certo por linhas tortas. Ano passado, escreveu certo, por linhas muito tortas, inclusive. O Vasco, no final do ano, houve-se um fracasso em São Januário contra o Sampaio, mas subiu carregado pelo seu torcedor dentro de Itu e voltava à elite do futebol brasileiro. Um cenário muito semelhante ao desse ano de 2023. Um Vasco que sofreu um vexame, numa partida que só dependia dele, contra um adversário que também tinha expectativas de sair dessa zona da confusão. No ano passado, o Vasco perdeu para o Sampaio dentro de São Januário após começar o jogo ganhando com gols nos 5 primeiros minutos de partida. O Vasco perdeu ano passado. O Vasco perdeu esse ano. A grande final, que era ano passado, também era ontem para o Vasco da Gama.
Porém, assim como em 2022, havia mais uma partida que era considerada a última chance, a cartada final longe de São Januário. Um milagre também será nesse próximo domingo. Vasco e Grêmio se enfrentam. E aí, torcedor, é exatamente isso. É a batalha no Sul, a batalha da Arena, ou o milagre na Arena. O Vasco ainda só depende dele. Se o Vasco vencer Grêmio e Red Bull Bragantino, o Vasco não cai a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas assim como você, torcedor vascaíno, no ano passado desacreditou, pois como acreditar numa equipe que perde dentro de sua casa após começar vencendo para o Sampaio Corrêa? Esse ano passa também pela sua cabeça. Como acreditar numa equipe que perde para um Corinthians que vem de uma goleada para o Bahia pelo placar de 5-1 e um Vasco que começa ganhando ao lado de mais de 20 mil torcedores? Como acreditar que essa equipe vai vencer Grêmio e Red Bull Bragantino? Ano passado o Vasco venceu o Ituano. Ano passado o milagre aconteceu. Ano passado Deus escreveu certo por linhas tortas. E agora é esperar. Será que novamente as coisas acontecerão? Será que novamente Deus escreverá certo por linhas tortas? Será que novamente o milagre vai ser feito pelo elenco vascaíno? O futuro a gente não sabe, porém o presente só depende de nós. Então, querendo ou não, torcedor, o que nos resta é apoiar, é acreditar, é torcer até o final. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui, né, neste Fala Gigante. Vamos falar sobre a partida de ontem, vamos falar sobre a entrevista de Ramon Arreio Dias, que segue muito confiante de que o Vasco não vai cair a Série B do Campeonato Brasileiro, e falar sobre muitas outras informações. Fala Gigante movimentado, um Fala Gigante agitado, que você, torcedor vascaíno, não poderá perder. Diante dessa longa introdução, mas acredito que é importante para reanimar o torcedor cruzmaltino depois dessa ressaca que sofremos nesta quarta-feira, eu quero, é claro, dar as boas-vindas antes a todos vocês que estão aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Nós contamos muito mesmo com a sua ajuda, com o seu apoio, com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, que é essencial para a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Então não saia desse vídeo sem se inscrever, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Eu sei que o momento é complicado, eu sei que o momento é difícil, mas sabemos também que iremos apoiar até o final. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e mande aí esse início do vídeo para todos os seus amigos vascaínos. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois infelizmente ontem, para mais de 20 mil torcedores dentro de São Januário, o Vasco da Gama foi derrotado pelo Corinthians pelo placar de 4-2. Um Vasco que começou a partida com um gol de Pumita Rodrigues logo aos 3 minutos de jogo. Um Vasco que deu mole, abriu espaço, deixou brechas e aos 3 minutos viu um Corinthians empatar com um gol dentro da área do pequeno, inclusive, Paraguai Romero. Um Vasco que novamente esteve à frente do placar com um gol de Pablo Verratti após lindo cruzamento de Puma Rodrigues aos 25 primeiros minutos da primeira etapa. Porém o Vasco que novamente deu espaço e viu o Corinthians aos 45 minutos, num roteiro cruel igual foi o do ano passado contra o Sampaio Corrêa, empatar a partida. Um Vasco que se desesperou, um Vasco que tentou e não conseguiu, e um Vasco que aos 16 e aos 49 viu o Corinthians na segunda etapa aumentar o placar, virar o jogo e conquistar a vitória. Uma derrota dolorida, uma derrota marcante, uma derrota frustrante, mas uma derrota que acima de tudo, acima de ser marcada, é claro, pela grande decepção de mais de 20 mil torcedores vascaínos que se encontravam nas arquibancadas de São Januário. Uma derrota que ficará marcada por erros. Não erros defensivos, não erros do zagueiro Manuel Capasso, que, pelo amor de Deus, ficou nítido ontem que 8 milhões e meio não vale pelo argentino. Erros defensivos do chileno Gary Medel. Erros nas alterações de Ramon Arreio Dias ao bagunçar a equipe aos 25 minutos da segunda etapa, colocando Sebastião Rossi, tirando Pumita e colocando Paulo Henrique. Muitos erros foram vistos, mas erros da arbitragem.
Erros de uma arbitragem que prejudicou o Vasco durante todo o Campeonato Brasileiro de 2023. E erros também de uma diretoria, omissa, de uma diretoria que não se posiciona, de uma diretoria sem representatividade. Se é uma palavra nesse ano de 2023, é exatamente essa, representatividade. Faltou no Vasco da Gama. E falta. Que diretoria omissa essa diretoria do senhor Lúcio Barbosa, do senhor Paulo Brax, do senhor Jorge Salgado. Que diretoria omissa, ridícula, vergonhosa diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma diretoria que se omite, uma diretoria de clube pequeno, que não representa a grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma vergonha, um papelão que está sendo visto por parte daqueles que lideram essa instituição. Não dá mais para ser assim. Não dá. Reclamamos, reclamaremos e vamos reclamar tanto de Eurico Miranda. Era ruim como dirigente em vários aspectos. Danificou o Vasco em vários aspectos. Mas representava. Representava. Não deixava, melhor dizendo, pisar na instituição. Não deixava. Hoje, deixam o Vasco pisar na instituição. Hoje, não há representatividade no Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso a gente vê através de atitudes de arbitragem, de STJD, até de Ministério Público. Enquanto o Vasco fica 4 meses sem São Januário, o Cruzeiro conseguiu um efeito suspensivo e mesmo após a batalha campal vista contra o Coritiba na Vila Capanema, estará atuando contra o Palmeiras amanhã diante de público. Um Vasco que tentou um efeito suspensivo contra o Goiás e não conseguiu. Mas um Santos que atua até hoje na Vila Belmiro com o mesmo efeito suspensivo. Um Vasco da Gama que sofreu 2 pênaltis contra São Paulo e contra o Cruzeiro na quarta-feira passada com toque de mão dentro da área. Mas o Vasco que ontem teve um toque de mão a seu favor por parte do jogador do Corinthians. Mas que nada foi marcado. Uma arbitragem que sabe, um STJD que sabe, um Ministério Público que sabe que pode danificar o Vasco. Não há problema. Não há ninguém para reclamar. Não há ninguém para bater na mesa. Não há ninguém para representar o Vasco da Gama. Essa é a grande realidade de momento, torcedor cruzmaltino. É vergonhoso o que fazem com a nossa instituição. E ontem, que arbitragem vexatória do senhor Sávio Pereira Sampaio. Com todo respeito ao profissional que é, mas ele não pode deixar o jogo rolar como rolou ontem. Ele não pode deixar o Corinthians mandar no jogo como mandou ontem. Ele não pode deixar o Cássio fazer a quantidade de cera que fez ontem, sem sair, sem nem sequer um cartão amarelo. Saindo, né? Sem sequer um cartão amarelo. O Corinthians, a partir dos 25 minutos, quando fez o gol com o Mostardo, não sei o nome do atleta, acabou o jogo. Não teve mais jogo quando o Corinthians fez o gol. Acabou o jogo. E o Vasco nada fez por isso. O Sávio nada fez por isso. Representatividade. Falta no Vasco. E é por isso que tanto pisa. Mas a arbitragem foi uma vergonha ontem em São Januário. E não à toa. Vários comentaristas de arbitragem confirmam. O próprio PC de Oliveira. Não vou mostrar o vídeo aqui, porque não quero parar o meu pensamento, quero segui-lo. Ele confirmou no programa Troca de Passes, abre aspas, para mim foi pênalti do Moscardo. Ele até tentou evitar, mas a bola bateu no cotovelo, que estava ampliando o espaço do corpo. Uma posição antinatural. Esse lance lembra o cometido pelo Rossi contra o Cruzeiro, em que a penalidade máxima foi marcada. O Vasco, é claro, não jogou bem no segundo tempo, mas nesse lance estava 3-2. O Vasco empataria aos 30 minutos, se eu não me engano. Foi aos 30 minutos esse lance da segunda etapa. O Vasco ainda teria mais algo em torno de 20 minutos para conseguir a virada, né? Nada foi marcado. É revoltante. É chato. É difícil ficar falando sobre arbitragem. Mas olha, torcedor, é o seguinte, importante falar. Caso o Vasco da Gama venha a ser rebaixado, o que a gente, é claro, tem que imaginar a partir desse momento que pode acontecer, é algo real, não poderemos esquecer. Não poderemos esquecer o que é a Justiça Desportiva, que foi a STJD. Não podemos esquecer o que é a Justiça Comum, que é o Ministério Público.
o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, fizeram com o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. O que foi feito contra o Vasco da Gama foi covardia. Não serão esquecidos. Um Campeonato Brasileiro que não houve isonomia, não houve igualdade. Muito pelo contrário. Um Campeonato Brasileiro em que houve desigualdade. Em que um clube foi mirado, apontado para cair a Série B. Mas olha, torcedor, independente do que aconteça, independente do momento, independente de quem esteja torcendo contra, tem um que ainda acredita na permanência. Ramon Herrera Dias, técnico vascaíno, falou ontem na entrevista coletiva após a partida e novamente bateu na mesa e fez questão de dizer que o Vasco não vai cair. Gente, yo estoy ilusionado como están ilusionados todos. El fútbol cambia muy rápido. Cambia, pensás que este partido no lo podés ganar y el equipo se levanta con ese espíritu con el que tenemos. Porque este espíritu lo tenemos desde que iniciamos. Entonces puede pasar de todo. Hasta el equipo que tiene 2 puntos pierde los 2 partidos seguidos y vos conseguís los puntos y te podés salvar. Pero lo que le dije a los jugadores y le dije que yo estaba orgulloso de lo que estaban haciendo y que tenemos que tener dignidad y pelear hasta el final, como corresponde. Tenemos que pelear hasta el final. Y yo estoy convencido que Vasco no va a bajar. Todos dirán, bueno, el fútbol tiene esta cosa, si no tenés ese optimismo, esa transmisión de positivo, se terminó. Pero quedan 6 puntos en disputa y los otros equipos tienen que jugar. Tenemos que esperar. Ahora el equipo se va a recuperar, tiene un día más, 2 días. Jugamos 3 partidos seguidos cada 3 días. Y encima tuvimos 4 centrales, 3 centrales y Marlo, uno de los mejores jugadores que tenemos, fueron suspendidos. Entonces se sintió la ausencia de algunos jugadores importantes. Pero es así el fútbol. Ahora tenemos que esperar y seguir esperando y vamos a competir hasta el último. Hasta competir, vamos a competir hasta el último. Que la gente no cometa esos errores, que el público cometa esos errores de seguir tirando cosas, de proponer estas cosas, porque en el fútbol no sirven eso. Tenemos otro, si te suspende la cancha, tenemos el último partido que ir a jugar afuera y tenemos que jugar en nuestra cancha. Porque la gente transmite, los jugadores, vamos a dar la vida para podernos salvar. Que se quede tranquila la gente, que vamos a dar la vida para podernos salvar. Lo estamos intentando desde el inicio, no es de ahora, del inicio, de que arrancamos. Pero vamos a pelear hasta el último. É, torcedor vascaíno, então, como vocês viram, Ramon Herrera Dias ainda confia na permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. A situação é difícil, a situação é complicada, mas agora é confiar que o Vasco não vai cair. E além de, é claro, o Vasco vencer as 2 próximas partidas e terá que vencer contra Corinthians e Red Bull Bragantino, o Vasco ainda só depende dele. O Vasco vencendo Corinthians e Red Bull Bragantino vai a 47 pontos. 47 Vasco da Gama não vai cair a 2ª divisão. Ainda só depende dele. Porém são jogos difíceis. Mas além de torcer pela vitória do Vasco, temos que secar. Ainda há uma remota possibilidade de hoje o Vasco terminar essa 36ª rodada longe da zona do rebaixamento, caso o Bahia perca para o São Paulo dentro da Arena Fonte Nova. Vou chegar um pouco aqui ao lado a vocês e vocês vão analisar a tabela do Campeonato Brasileiro. Temos na tabela hoje jogos importantes. Após a derrota do Vasco, hoje às 7 horas já temos o Santos e Fluminense da Vila. Um jogo que o Fluminense, na minha opinião, não vai vencer. O Fluminense não está disputando mais absolutamente nada neste Campeonato Brasileiro. E sabemos da rixa hoje entre o Fluminense e o Vasco da Gama. O que o Fluminense tiver que fazer para prejudicar o Vasco fará. Teremos Bahia e São Paulo dentro da Arena Fonte Nova. Um São Paulo que também não luta mais por nada neste Campeonato Brasileiro. O empate é um resultado já importante para o Vasco. Porém, com o empate, o Bahia ultrapassa o Gigante da Colina pelo quesito saldo de gols. Após a goleada contra o Corinthians, o saldo do Bahia ficou muito superior ao do Vasco da Gama. O empate faz com que o Bahia ultrapasse o Vasco, porém uma derrota fará com que o Bahia permaneça na zona do rebaixamento. E teremos também hoje partidas como Inter e Cuiabá, um jogo que o Inter pode matematicamente se livrar do rebaixamento. E teremos amanhã, quinta-feira, Cruzeiro e Atlético Paranaense, dentro do Mineirão, com público.
E teremos também Red Bull Bragantino e Fortaleza dentro do estádio Nabi Abichedid, em São Paulo. Jogos importantes para o Vasco da Gama. Esse Fortaleza e Red Bull Bragantino é um jogo importante. Esse Cruzeiro e Atlético é um jogo importante. São jogos para nós ficarmos de olho. Mas é torcer hoje para uma derrota do Bahia contra a equipe de São Paulo e uma derrota do Santos para a equipe do Fluminense. O Corinthians está livre, Internacional hoje vencendo ficará livre e teremos Fortaleza, Cruzeiro, Santos, Vasco e Bahia disputando por essa última vaga. Mais do que nunca hoje, o São Paulo deve vencer o Bahia dentro da Arena Fonte Nova. Uma vitória hoje do São Paulo, de forma milagrosa, fará com que o Vasco fique mais vivo do que nunca na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco pode terminar, mesmo diante de tanta coisa ruim, essa rodada ainda longe do Z4. Ligue o seu secador, torcedor. Bote a camisa do São Paulo e vá torcer pelo tricolor paulista. É assim, é o que nos resta. E hoje não teremos Boa Noite Gigante às 7, porém apenas às 10 horas da noite. Após partidas de Santos e Bahia, estaremos aqui para fazer uma análise dessa 36ª rodada. Não em live, mas em vídeo. Fiquem ligados, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.